Um ex-ator de BC que disparou e matou a sua própria mãe foi condenado à prisão perpétua. A notícia de hoje é que uma antiga estrela da WWE, acusada de um acidente mortal, vai voltar para a prisão. A pena imposta hoje é de 40 anos a mais. Por detrás do brilho e do glamour de Hollywood, existe um mundo sombrio, onde algumas celebridades se encontram no tipo errado de holofotes e, subsequentemente, atrás das grades. Nesta cativante exposição, examinamos as vidas de celebridades que se encontram atualmente encarceradas e revelamos os fatores surpreendentes que levaram a sua queda da fama para a prisão. As suas experiências vão desde escândalos de alto nível a crimes terríveis e revelam um lado mais negro da fama que poucos poderiam ter previsto. E junte-se a nós para vermos 15 atores que estão atualmente a apodrecer na prisão e as razões para isso. Michael Andrew Jace. Numa reviravolta surpreendente, Michael Andrew Jace, mais conhecido pela sua interpretação de um agente da polícia na série The Shield da FX, foi condenado a 40 anos de prisão. Mas o que causou a sua queda e por que razão está atualmente a apodrecer na prisão? A resposta pode ser encontrada num acontecimento trágico e desolador que ocorreu na sua casa em Los Angeles. Jace foi considerado culpado do assassínio da sua mulher, April, em frente dos seus 2 filhos pequenos, que na altura tinham apenas 8 e 5 anos de idade. E qual foi a motivação? O terrível divórcio de April e a necessidade compulsiva de Jace de acreditar que ela estava ligada a outra pessoa. Nesse dia fatídico de maio de 2014, os seus ciúmes e a sua raiva atingiriam um clímax horrível. Atirou uma vez nas costas da sua mulher quando ela chegava à casa e disparou mais 2 tiros nas suas pernas na presença dos seus filhos traumatizados. Depois, marcava o número 911 para denunciar o seu ato macabro. Esta não era a primeira vez que ele se envolvia em violência doméstica. Relatos de uma amiga íntima da sua primeira mulher revelavam um historial de abusos que remontava aos anos 97, onde alegadamente sufocou, bateu e agrediu fisicamente a sua então mulher. O seu padrão perturbador de violência era uma sombra escura que permanecia no fundo. Também teve problemas financeiros, tendo declarado falência em 2011, invocando de $500,000 e um rendimento anual de $800,000 de resíduos. Até tinha deixado de pagar a hipoteca da casa onde ocorreu o terrível crime. A morte prematura da sua esposa deixou um vazio que foi sentido por todos os que a conheciam. A descida de Michael Jace, desde o papel de bom rapaz na televisão e no cinema, até se tornar um vilão na vida real, é um lembrete arrepiante das consequências de um ciúme, obsessão e violência descontrolados. A sua sentença de 40 anos de prisão é um testemunho dos horrores que infligiu à sua própria família e da tragédia que se desenrolou naquele fatídico dia de 2014. 2. Colin Walker. Colin Walker é um ator e rapper que foi em tempos uma estrela em ascensão em Hollywood e que viria a ser condenado à prisão perpétua por ter agredido uma mulher. Mas por que é que ele está a apodrecer na prisão e o que é que desencadeou este declínio catastrófico? O drama começa quando Walker, conhecido pelo seu trabalho em séries como Superfly e Kings, é detido em setembro de 2018. 4 aspirantes a modelo que ele tinha recrutado através das redes sociais com promessas de possibilidades de carreira foram alvo de uma série de agressões. Estas alegações perturbadoras têm origem em 2016 e mancham a sua carreira outrora promissora. Inicialmente detido sob uma fiança de $1 milhão, Walker tinha conseguido obter a sua libertação. No entanto, a nuvem negra da justiça pairava no ar, e em março de 2019, mais 6 vítimas se apresentariam, o que levou à sua nova detenção. Apesar de ter sido novamente libertado com uma caução reduzida em novembro de 2020, o seu destino seria selado quando foi condenado por vários crimes, que incluía agressão forçada, agressão legal e agressão por intoxicação. O juiz do Tribunal Superior, Joseph Brandolino, sem meias palavras, pronunciou uma sentença que o manteria atrás das grades potencialmente para o resto da sua vida. O ator e rapper também foi obrigado a registrar-se como transgressor por tempo indeterminado, mas o advogado de defesa de Walker, Andrew Flyer, decretaria a sentença como draconiana e rotularia o julgamento como muito injusto. Apesar da condenação, o seu advogado prometeu lutar e recorrer da sentença, mantendo viva uma réstia de esperança para Walker. Enquanto a batalha legal prossegue, este conto de advertência serve para lembrar que a fama e a fortuna não garantem a impunidade das consequências das próprias ações.
A chocante queda em desgraça de Walker serve como uma lição arrepiante sobre a gravidade das alegações de agressão e a importância de se fazer justiça, independentemente do estatuto de uma celebridade. O seu atual encarceramento é um testemunho severo do poder do sistema jurídico e do empenho inabalável em garantir a segurança e a justiça para todos. 3. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein é um conhecido magnata de Hollywood que foi condenado a 23 anos de prisão por 28 acusações de agressão e violação. A sua equipe de defesa esforçou-se por ganhar um recurso, apontando fragilidades no processo de julgamento, alegando que o júri era parcial. Este recurso, no entanto, seria negado pelo Supremo Tribunal do Estado de Nova York, confirmando o destino de Weinstein numa prisão do Estado de Nova York. A sentença de 45 páginas do tribunal, que foi tornada pública aos meios de comunicação social, foi um fracasso. Salientam a gravidade dos crimes de Weinstein ao manterem o veredito e rejeitarem as alegações do arguido. As consequências são óbvias. Weinstein, um dos mais infames predadores da indústria do entretenimento, pagará pelos seus actos. Com o conhecimento de que nunca mais poderia experimentar a liberdade, há finalmente algum conforto e segurança para as mulheres corajosas que aguentaram os seus maus tratos. O Barol não seria sequer um sonho até 2040, graças ao poder e ao dinheiro vorazes de Weinstein, que tinham estragado a sua brilhante carreira de produtor. Enquanto Harvey Weinstein apodrece na prisão, onde merece estar, o sector do entretenimento e o mundo inteiro podem exalar de alívio. Número 4. Danny Masterson. Danny Masterson, a antiga estrela de The Ranch e da série dos anos 70 Much Loved, viu-se na mira da justiça depois de ter sido considerado culpado de 2 das 3 acusações de agressão que lhe foram feitas num novo julgamento em Los Angeles. Masterson foi acusado de violar várias mulheres entre os anos de 2001 e 2003. Estes crimes vieram esclarecer a importância de responsabilizar os indivíduos em posições de poder pelos seus actos, apoiando simultaneamente os sobreviventes. Um desses sobreviventes foi Chrissy Carnell Zavala, a mulher de Cedric Baxter Zavala, o vocalista dos Mars Volta. Em 2017, numa enxurrada de tweets que incendiaram as redes sociais, Baxter Zavala alegou corajosamente um encobrimento sinistro que foi orquestrado pela Igreja da Cientologia, alegando que a sua mulher já tinha apresentado queixa contra o ator apenas 1 ano antes. Mas isso não é tudo. Revelou também um padrão arrepiante de táticas de intimidação utilizadas contra a sua família, incluindo escutas telefônicas e espionagem informática, investigadores privados que investigam a sua história, e muito mais. É uma página tirada diretamente de um romance de suspense, só que este se passa na vida real. Avançamos para 2022 e Bixler Zavala, o carismático frontman que também dirige os At the Drive-In, tomaria uma posição no tribunal. Embora impedido de divulgar pormenores explícitos sobre os actos angustiantes que a sua mulher teve de suportar, afirmou apaixonadamente a perseguição e o assédio implacáveis de que a sua família foi alvo desde que as acusações vieram a lume. Uma história de resiliência contra todas as probabilidades. E depois vem o veredito, e Zavala não se conteve. Numa publicação no Instagram que, entretanto, foi apagada, mas que ficará para sempre na nossa memória. Prometeu compilar uma lista de ajudantes de Danny e apologistas de agressões para esclarecer as razões arrepiantes que levam tantas mulheres a hesitar em denunciar agressões. Nós avisámo-lo, declarou ele, desencadeando uma poderosa torrente de emoções, ao mesmo tempo que elogiava as mulheres que enfrentavam Masterson e a sua sinistra família. Depois, chama a sua mulher uma verdadeira guerreira, enviando ondas de gratidão a todos os que deram o seu apoio. Elogiou igualmente o procurador-geral e todos os detetives envolvidos pela sua inabalável dedicação à justiça. Em setembro de 2023, Masterson seria condenado a um período indefinido de 30 anos à prisão perpétua, o que significa que só será elegível para a liberdade condicional depois de ter cumprido 25 anos e meio. Os advogados prometeram recorrer da condenação, tendo encontrado o que eles chamam de uma série de questões probatórias e constitucionais significativas com as condenações. Número 5. Amy Locane. Amy Locane, uma atriz conhecida pelo seu trabalho em Melrose Place, foi condenada a 8 anos de prisão por um terrível acidente de condução sob influência, que ocorreu em 2010. O acontecimento tem lugar em Nova Jersey, deixando uma mulher de 60 anos morta e o marido em estado crítico. A situação foi agravada pelas suas ações descuidadas, que incluíam excesso de velocidade a 53 milhas por hora numa zona de 35 milhas por hora e namoriscar com o agente responsável. Depois de ter sido considerada culpada de homicídio involuntário em 2013, foi condenada a 3 anos de prisão. Os múltiplos recursos e as novas sentenças neste caso causaram confusão.
James Ronco, o seu advogado, tentou defender-se contra a dupla incriminação, alegando que, uma vez que já tinha cumprido a sua pena inicial e a sua liberdade condicional, não deveria ser novamente punida pelo mesmo crime. O Supremo Tribunal de Nova Jersey acabaria por revelar o resultado do seu recurso sob a forma de uma sentença prolongada. Fred Seaman, o marido da vítima, afirma que ela não admitiu totalmente a culpa pelo seu comportamento e também achava que ela não tinha compreendido bem a gravidade dos seus crimes. Em 2020, começou a cumprir uma pena de 8 anos por ter conduzido fatalmente embriagada. Este caso é um exemplo claro do que acontece quando se faz uma escolha que pode ter consequências de longo alcance e duradouras. 6. Suge Knight. Suge Knight não é estranho ao sistema prisional e, em 2018, seria condenado a 28 anos de prisão. Uma série de acontecimentos trágicos teve início em janeiro de 2015. Quando a raiva de Knight por ter sido retratado no filme biográfico dos NWA, Straight Outta Compton, levou a uma violenta altercação. Knight usou a sua carrinha como arma, ferindo um homem e matando o outro. Um homem de família dedicado e pacificador na comunidade. A filha do homem, Crystal Carter, tinha descrito Knight como um bandido de baixa qualidade e uma desgraça egoísta e nojenta para a espécie humana. A advogada pediu ao tribunal a pena máxima de 28 anos, sublinhando a falta de remorsos de Knight. O caminho de Knight para a prisão sofreu uma reviravolta quando ele se declarou inocente de homicídio voluntário, evitando um julgamento por homicídio e tentativa de homicídio que poderia significar prisão perpétua. Foi condenado a 6 anos de prisão. A sentença marcou o fim de uma saga judicial tumultuosa que durou 4 anos, com explosões e equipas de defesa que se baralharam durante a noite. Knight fez fortuna com a produção de discos do Dr. Dre, Snoop Dogg e Tupac Shakur, mas o seu império desmoronou-se com o passar dos anos. Tupac seria mortalmente baleado no carro de Knight, num ataque a tiro em Las Vegas, em 1996, e Knight tinha perdido a sua participação na Death Row Records devido a um processo de falência. À medida que a família e os apoiantes de Knight diminuem, nós voltaremos. Os familiares do homem que ele matou procuraram justiça para o seu amado pacificador. Número 7. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., a superestrela carismática que todos adoramos como o invencível Homem de Ferro, nem sempre se deixou levar pelo brilho dos holofotes de Hollywood. Nos tumultuosos anos 90, viu-se preso nas garras da toxicodependência e enredado numa teia de problemas legais. É uma história de redenção, a resiliência e o espírito humano indomável que acabou por triunfar sobre a adversidade. Numa recente conversa franca no programa de Dax Shepard, Armchair Expert, Downey desvendou as camadas do seu passado, contando a sua experiência angustiante de encarceramento em 1999. Comparou-a a uma viagem a um planeta distante e desolado, onde a esperança parecia uma estrela longínqua. Lembrou-se de ter sentido o mal no ar. Era um lugar perigoso que se assemelhava a navegar por um bairro traiçoeiro, onde as ameaças espreitavam a cada esquina. Os turbulentos encontros de Robert Downey Jr. com a lei estão bem documentados. Em 1996, foi detido por posse de estupefacientes e de uma Magnum .357 carregada, o que lhe valeu 3 anos de liberdade condicional e a obrigatoriedade de efetuar testes de despistagem de drogas. No ano seguinte, faltou a um teste de despistagem de drogas ordenado pelo tribunal, o que resultou em quase 4 meses atrás das grades na cadeia do condado de Los Angeles. Os seus problemas agravar-se-iam quando falhou mais uma vez em 1999, o que lhe valeu uma pena de 3 anos de prisão. Robert cumpriria 15 meses nos formidáveis confins de Corcoran, a prisão estatal da Califórnia. Apenas 4 meses mais tarde, após a sua libertação, foi novamente detido no fim de semana de ação de graças, acusado de posse de cocaína e de volume e de estar sob o efeito de drogas. No entanto, a viagem de Downey Jr. pela escuridão acabou por levá-lo a um caminho de autodescoberta e recuperação. Descreveu o tempo que passou atrás das grades como a pior coisa que lhe tinha acontecido, mas adaptou-se e perseverou. Como ele bem disse, estamos programados para isso, num curto espaço de tempo, ser capaz de se adaptar a coisas que parecem impossíveis. O Robert Downey Jr. que conhecemos e amamos hoje é um testemunho do poder da redenção. 8. R. Kelly. R. Kelly é uma antiga estrela de R&B e um escroque que viria a ser considerado culpado de acusações federais de conspiração e contrabando, tendo-lhe sido aplicada uma pena de prisão de 30 anos que não foi suficiente. Os advogados de acusação e de defesa lutaram na sala de audiências enquanto se desenrolava o drama que rodeou o castigo de Kelly. Quando o castigo foi anunciado, as suas vítimas, cujas vidas tinham sido permanentemente prejudicadas pelos seus actos, agarraram-se uns aos outros e rezaram por justiça. Embora reconhecendo a difícil educação de Kelly, que incluiu abusos às mãos de um membro da família e de um senhorio, o juiz deixou bem claro que isso nunca poderia ser usado como justificação para o seu comportamento desprezível. A decisão foi elogiada por muitos que a viram como uma vitória para aqueles que tinham sido oprimidos e abusados por R. Kelly. Após o veredito do júri,
Kelly foi considerado culpado de 9 acusações, que incluíam conspiração e crimes relacionados com a Lei Mann. O advogado de defesa de Kelly argumentou que o seu cliente era uma pessoa com defeitos e não um monstro unidimensional. No entanto, o silêncio severo de Kelly tornou claro para o júri que as suas ações eram graves. Em setembro de 2022, R. Kelly seria considerado culpado de aliciar uma criança e de múltiplas acusações de produzir meios de comunicação para adultos com uma criança. Em Chicago, em fevereiro de 2023, um juiz condenaria Kelly a 20 anos, 19 anos concomitantes com a pena de 30 anos de Nova York, e um ano consecutivo, o que fez com que a sua pena passasse a ser de 31 anos de prisão. 9. Corey Miller. Corey Miller é mais conhecido por C-Murder e foi um conhecido assassino em série americano. Rapper nascido em Nova Orleans, Louisiana, em 1971. Foi membro da True Band, que assinou contrato com a editora discográfica do seu irmão, a No Limit Records, e depois subiu ao estrelato. Com álbuns certificados com platina, como Life or Death, em 1938, que alcançou o terceiro lugar na Billboard 200, a sua carreira a solo iria decolar. No entanto, a popularidade pode muitas vezes ter um lado negativo, e para o C-Murder, isso resultou numa terrível reviravolta em 2002, quando foi detido e considerado culpado do assassínio de um adolescente. Por este facto, foi condenado à prisão perpétua e encarcerado na penitenciária estadual do Louisiana. Kim Kardashian, a famosa estrela de um reality show, entrou na luta para pedir a libertação de C-Murder, alegando que ele foi injustamente condenado e recebeu uma pena de prisão perpétua. A luta pela sua libertação continua, e todos esperam com impaciência que a justiça seja feita. É fundamental ter em mente a enorme influência de C. Murdoch no mundo da música, enquanto esperamos por mais informações sobre a sua possível data de lançamento. As suas canções, como Making Moves, Like a Jungle e I Remember, continuam a tocar nos altifalantes e nas ruas. Ryan Grantham. A história de Ryan Grantham é uma história de esperanças quebradas e escolhas irreparáveis, desde as luzes deslumbrantes de Hollywood até as barras duras e impiedosas de uma cela de prisão. O seu nome já cobriu cartazes de cinema e ecrãs de televisão como a estrela em ascensão no mundo da representação canadiana, mas agora definha atrás das grades, uma dura recordação das repercussões de uma má decisão. O seu percurso na indústria do espetáculo foi extraordinário. Parecia estar destinado ao estrelato, com quase 40 filmes e uma carreira na televisão. Desde a sua estreia em O Segredo do Quebra-Nozes até a co-protagonização em Jumper e The Imaginarium of Dr. Parnassus, a sua popularidade continuou a aumentar. No entanto, em março de 2020, assassinaria a sua própria mãe, batendo-lhe na parte de trás do crânio. O mundo ficou atônito quando a notícia foi divulgada, mas a miséria não acaba aqui. A sua queda na loucura prosseguiu enquanto ele considerava o impensável, matando o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau. Felizmente, escolheu um caminho diferente, um caminho de sacrifício e responsabilidade. Depois de se ter entregue à polícia, foi condenado à prisão perpétua, com uma réstia de esperança de ser libertado ao fim de 14 anos. Iniciou o difícil processo de autorreflexão atrás da prisão, procurando redenção e esclarecimento. O seu advogado afirmou que ele está a fazer progressos, reconhecendo a gravidade dos seus actos e manifestando remorsos pelo mal que causou à sua família. É uma história trágica de um talento promissor que se tornou inútil. Uma recordação clara de que a fama e o sucesso podem desmoronar-se perante uma decisão terrível. Número 11. Todd e Julie Chrisley. A viagem de Todd e Julie Chrisley dos ecrãs brilhantes dos reality shows para as barras duras e cruéis de uma cela de prisão tomou um rumo inesperado. A equipa dinâmica começou por ganhar popularidade com o seu programa de sucesso, Chrisley Knows Best, em 2014, apresentando-se como uma família sulista que transbordava de riqueza, mas mantendo-se firmemente ancorada na sua própria marca de drama. Mas como é que os Chrisleys ficaram tão ricos? Todd, o patriarca da família, era um empresário e promotor imobiliário de sucesso, mas ele controlava a sua casa com a mesma tenacidade que os seus negócios, certificando-se de que ninguém escapava ao seu olhar vigilante. O Grizzly Sabe Mais gerou spin-offs, podcasts e programas online, estabelecendo-os firmemente como um nome conhecido. No entanto, esse exterior vistoso seria destruído com a chegada de problemas legais. A dupla foi acusada de uma série de delitos em agosto de 2019, incluindo evasão fiscal, conspiração, roubo de bancos e roubo de fios. O drama do tribunal chegou ao fim em junho de 2022, em que ambos seriam considerados culpados, mas com penas diferentes. Todd está atualmente a cumprir 12 anos numa penitenciária, enquanto Julie recebeu uma sentença de 7 anos. Embora em 2023, Todd seria condenado a 12 anos de prisão. Ambas as penas seriam reduzidas, dando-lhes uma réstia de esperança de serem libertados. Número 12. Oscar Pistorius.
Da glória olímpica a uma cela de prisão, a vida de Oscar Pistorius sofreu uma reviravolta trágica que o deixou a definhar atrás das grades em vez de correr livremente como outrora. O outrora célebre corredor, conhecido como Blade Runner pelos seus feitos notáveis como atleta duplamente amputado, encontrava-se numa prisão sul-africana, negada a liberdade condicional e uma reviravolta chocante do destino. No Dia dos Namorados de 2013, assassinou a sua namorada, Reeva Steenkamp, alegando que se tratou de um trágico caso de erro de identidade, tendo-a confundido com uma intrusa. No entanto, a família Steenkamp discorda, acreditando que a morte da sua filha foi o resultado de ações intencionais após uma discussão acesa. A recente decisão da Comissão de Liberdade Condicional de manter Pistorius na prisão foi uma surpresa. A decisão foi motivada por uma disputa jurídica e por um novo esclarecimento sobre a sua sentença. Pistorius já tinha passado por uma série de recursos antes de ser condenado a 13 anos e 5 meses pelos seus crimes em 2017. Na África do Sul, os delinquentes graves têm de cumprir pelo menos metade da sua pena antes de poderem beneficiar de liberdade condicional. O advogado da família Steenkamp sublinhou a sua posição inabalável de que ele tinha de confessar o crime antes de poder ser considerada uma melhoria. Para eles foi uma sentença de vida de tristeza e dor. Outrora uma inspiração para ultrapassar as adversidades, a sua notável carreira desportiva caiu por terra. Conseguiu arranjar um emprego nos Estados Unidos e conseguiu arranjar um emprego nos Estados Unidos. A amputação da perna inferior não o impediu de se tornar um campeão paraolímpico que competiu contra atletas sem corpo. No entanto, atualmente, está irreconhecível em relação ao atleta de elite que foi em tempos, que, segundo consta, deixou crescer a barba, ganhou peso e começou a fumar na prisão. Enquanto a sua família mantém a esperança, a decisão da Comissão de Liberdade Condicional serve para recordar o destino trágico do herói caído. O mundo assiste enquanto o Blade Runner permanece confinado na prisão e a família Steenkamp continua a chorar a sua perda insubstituível. Número 13. Tory Lanez. A história de Tory Lanez, dos singles no topo das tabelas a uma descida chocante, é uma história de altos e baixos que o levaram a ficar atrás das grades. Lanez apareceu pela primeira vez na indústria musical em 2013 com a sua mixtape, Conflicts of My Soul, a história de 416, lançando as bases para o que viria a ser uma carreira brilhante. A sua ascensão meteórica culminou em 2016 com o lançamento de I Told You, um álbum que foi ouro com singles como Say It e Love, este último valendo-lhe uma nomeação para um Grammy. No entanto, a fama pode ser uma amiga inconstante. Em 2020, a sua vida iria sofrer uma reviravolta quando foi notícia por estar no centro de uma terrível tragédia. Ele tinha disparado sobre Megan Thee Stallion com uma arma semiautomática não registrada. O mundo assistiria em estado de choque à apresentação de uma série de acusações e a AP News noticiaria os ferimentos ligeiros de Megan. A justiça apanhou-o rapidamente e, em agosto de 2023, foi condenado a 10 anos de prisão. O que antes era uma carreira promissora, cheia de elogios e aclamações da indústria musical, foi agora transformado num conto de advertência sobre o talento que correu mal. A sua rápida ascensão e a sua dramática queda servem para lembrar que a fama e a fortuna podem desmoronar-se num instante quando se comete um erro grave. Enquanto cumpre pena atrás das grades, o seu legado ficará para sempre manchado, deixando todos a pensar no que poderia ter sido. 14. Tammy Sytch. Tammy Sytch, mais conhecida por Sunny, teve uma viagem horrível do brilho do ringue da WWE para as barras duras e impiedosas de uma cela de prisão. Ela alcançaria a fama nos anos 90 e 2000 como a metade má do grupo The Body Donnas, obcecado pela boa forma física depois de se tornar um sucesso no wrestling. Os seus feitos incluíram um combate de tag team bem-sucedido na WrestleMania e uma merecida entrada no Hall of Fame em 2011. Ela tinha uma reputação brilhante. No entanto, foi manchada por uma horrível tragédia em março de 2022 que destruiu vidas para sempre. Num dia trágico na Flórida, ela colidiu com outro carro conduzido por Julian Lasseter, de 75 anos. O Sr. Lasseter morreu em consequência dos ferimentos sofridos no incidente. A constatação do nível de álcool no sangue de Sytch, que era mais do que o triplo do limite legal, e uma garrafa de vodka aberta no seu veículo, formariam uma imagem sombria. O seu mergulho nas profundezas do sistema jurídico não se fica por aqui. Os tribunais recusariam o pagamento de caução após uma sucessão de detenções em 2022, que incluíam acusações de embriaguez em público e a quebra de uma ordem de restrição relacionada com um caso de violência doméstica. Atualmente, encontra-se na prisão a aguardar julgamento pelo acidente mortal causado por condução sob o efeito do álcool. Numa reviravolta inesperada, apresentou um pedido de não contestação em agosto de 2023, enfrentando uma possível pena de prisão de quase 25 anos se for condenado. 15. Kid Creole. Nathaniel Glover é conhecido como Kid Creole, do popular grupo de hip-hop Grandmaster Flash and the Furious Five.
Ele encontra-se numa circunstância inesperada e terrível. Em vez de atuar em palco, está a apodrecer atrás das grades aos 61 anos de idade. E a razão? Um confronto tenso que resultou numa acusação de assassinato. Glover seria preso e acusado de assassinato em segundo grau depois de esfaquear brutalmente John Jolly no peito em 2017. O evento ocorreria nas ruas movimentadas do centro de Manhattan, e a tragédia enquadrava-se na posição de Jolly como transgressor registrado. No entanto, quando Glover conta apaixonadamente a sua versão da história, torna-se evidente que o caso é muito mais complicado do que parece. Kid Creole defendeu-se veementemente dos insultos homofóbicos numa entrevista aberta em março de 2021, e disse que tinha agido em legítima defesa quando Jolly o tinha seguido agressivamente com o que parecia ser uma má intenção. Glover também teve um acontecimento estranho em que inicialmente confundiu Jolly com uma carrinha antes de saber que estava a ser seguido. Glover, que estava preso, queixou-se de que estava a sofrer num quarto fechado 24 horas por dia e 7 dias por semana, sem saber o seu destino à medida que o caso se arrastava. Foi finalmente julgado em 2022, e o resultado foi desolador. Foi considerado culpado de homicídio involuntário e condenado a 16 anos de prisão.